Hoje é o momento para abrir o coração e permitir que Deus realize aquilo que parece impossível. Se você acredita no poder da intercessão do glorioso São José, escreva agora nos comentários: São José, eu confio em tua intercessão. Essa simples demonstração de fé pode inspirar milhares de pessoas que também precisam de esperança neste momento. Enquanto você escreve, apresente em silêncio o seu pedido. Deus conhece o seu coração. São José conhece as suas lutas. E nenhuma oração feita com fé fica sem ser ouvida. Se esta é a primeira vez que você está aqui, inscreva-se no canal. Todos os dias publicamos orações e momentos de fé para fortalecer a sua caminhada com Deus. Ative também o sino das notificações. Assim, sempre que uma nova oração for publicada, você poderá rezar conosco e continuar alimentando a sua esperança. Deixe o seu gostei no vídeo. Esse gesto ajuda esta oração a chegar até pessoas que estão sofrendo, desanimadas e precisando de uma palavra de conforto. Compartilhe este vídeo com a sua família, com os seus amigos e com todos aqueles que precisam experimentar o poder da oração. E se você deseja fortalecer ainda mais a sua fé, fique comigo até o final do vídeo. Agora, encontre um lugar tranquilo, respire profundamente, silencie as preocupações, abra o seu coração, porque a partir deste instante, vamos clamar juntos ao glorioso São José. Acredite que Deus já está preparando grandes milagres para a sua vida. Vamos rezar. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Glorioso São José, Pai terreno de Jesus, homem justo, fiel e escolhido por Deus para guardar os maiores tesouros do céu. Hoje eu me coloco diante da tua poderosa intercessão, com um coração cheio de esperança. Eu creio que este não é um dia comum. Este é o dia que o Senhor preparou para derramar graças, restaurar forças, renovar sonhos e realizar aquilo que aos olhos humanos parecia impossível. Por isso eu abro a minha alma e digo com toda a minha fé: São José, entra agora na minha vida e conduza ao milagre que Deus já preparou para mim. São José, tu conheces as lágrimas que ninguém vê, as batalhas silenciosas, os medos escondidos e as orações feitas no silêncio da madrugada. Tu sabes exatamente onde o meu coração precisa ser fortalecido e onde a minha esperança precisa renascer. Por isso, visita cada área da minha vida com a tua poderosa intercessão. Que a tua presença traga paz onde existe inquietação, luz onde existe dúvida, força onde existe cansaço e alegria onde o desânimo tentou permanecer. Eu escolho acreditar que grandes maravilhas começam a acontecer a partir deste instante. Hoje eu rejeito toda palavra de derrota, rejeito toda voz que tentou dizer que não haveria saída, que o meu tempo passou ou que os meus sonhos morreram. Eu escolho acreditar nas promessas de Deus. Eu escolho confiar que o Senhor continua abrindo portas que ninguém pode fechar, levantando aqueles que estavam abatidos e realizando milagres que ultrapassam toda a lógica humana. São José, caminha à minha frente e prepara o caminho das maiores bênçãos que ainda viverei. Glorioso protetor das famílias, cobre a minha casa com o teu manto de paz. Que cada ambiente seja preenchido pela presença de Deus, que o amor floresça, que o diálogo seja restaurado, que toda divisão dê lugar ao perdão
e que a alegria volte a habitar em cada coração. Que a nossa família seja um lugar onde a esperança nunca falte, onde a união seja fortalecida e onde cada pessoa experimente diariamente a bondade infinita de Deus. São José, alcança para mim a graça de uma fé inabalável. Que eu não olhe para o tamanho dos desafios, mas para o tamanho do Deus que realiza milagres. Ensina-me a caminhar com confiança, sabendo que cada passo dado com fé aproxima a minha vida das promessas divinas. Que eu nunca desista daquilo que Deus colocou em meu coração e que eu tenha coragem para continuar acreditando, mesmo quando ainda não vejo todas as respostas. Hoje eu entrego diante de Ti todos os meus projetos, o meu trabalho, as minhas necessidades e os meus sonhos. Abençoa as minhas mãos, para que tudo aquilo que eu fizer prospere, segundo a vontade de Deus. Abre agora oportunidades, abundância e novas conquistas. Que nunca me falte o pão sobre a mesa, a dignidade no trabalho, a serenidade nas decisões e a certeza de que Deus cuida de cada detalhe da minha caminhada. São José, intercede também por aqueles que estão esperando uma resposta urgente. Que os enfermos sintam o consolo do Senhor, que os aflitos encontrem paz, que os cansados sejam renovados, que os desanimados voltem a sorrir, que aqueles que perderam a esperança descubram hoje que Deus continua escrevendo novas histórias e transformando impossíveis em testemunhos de vitória. Eu creio que o Deus dos milagres continua agindo. Creio que aquilo que parecia fechado começa a se abrir. Creio que a bênção já está a caminho. Creio que o tempo da colheita chegou para aqueles que permanecerem fiéis. Nenhuma lágrima foi derramada em vão. Nenhuma oração foi esquecida. Nenhum ato de confiança passou despercebido diante do Senhor. Tudo está sendo preparado para um tempo novo, cheio de luz, paz e abundantes graças. Glorioso São José, coloque em meu coração uma alegria que não dependa das circunstâncias, que eu acorde todos os dias com gratidão, reconhecendo as pequenas e grandes maravilhas que Deus realiza, que o meu olhar seja sempre voltado para o céu, a minha esperança permaneça viva e a minha confiança nunca diminua. Quero viver cada dia acreditando que o melhor de Deus ainda está por vir. Hoje eu recebo pela fé uma chuva de bênção sobre a minha vida. Recebo cura para a minha alma, paz para o meu coração, sabedoria para as minhas escolhas, força para continuar caminhando e coragem para abraçar os novos tempos que Deus está preparando. Recebo portas abertas, caminhos iluminados, amizades sinceras, oportunidades inesperadas e uma abundância de graças que glorificarão o nome do Senhor. São José, permanece comigo durante este dia e durante todos os dias da minha vida. Que a tua poderosa intercessão me conduza sempre mais perto de Jesus. Que eu nunca perca a esperança, nunca abandone a fé e nunca deixe de acreditar no poder do amor de Deus. E quando o meu milagre acontecer, que a minha primeira atitude seja agradecer, testemunhar e proclamar que Deus continua realizando o impossível por meio daqueles que confiam em seu infinito poder. Glorioso São José, eu descanso meu coração nas mãos de Deus. O meu impossível já começa a se transformar em possível. A tristeza dá lugar à alegria, a preocupação dá lugar à confiança,
a ansiedade dá lugar à paz e a esperança floresce novamente dentro de mim. Eu sigo em frente, com a certeza de que o Senhor já preparou um caminho de vitórias para a minha vida, um caminho de milagres e de infinitas bênçãos. São José, que a minha vida se torne um testemunho vivo da bondade de Deus, que as pessoas olhem para mim e reconheçam que foi o Senhor quem transformou a minha história. Que a minha alegria inspire outros corações, que a minha fé fortaleça quem está desanimado e que minhas palavras levem esperança àqueles que precisam recomeçar. Quero viver de tal maneira que cada conquista glorifique o nome de Deus e revele o poder da tua poderosa intercessão, glorioso São José. Continua caminhando à minha frente, protegendo meus passos, fortalecendo a minha fé e conduzindo-me para o centro da vontade de Deus. Que eu viva cercado pela luz, pela esperança e pela certeza de que os maiores milagres ainda estão por acontecer. Hoje eu escolho acreditar, hoje eu escolho confiar, hoje eu escolho agradecer, porque sei que Deus já está realizando maravilhas em minha vida. Que assim seja, em nome de Jesus. Amém. Glorioso São José, Pai terreno de Jesus, homem justo, fiel e escolhido por Deus para guardar os maiores tesouros do céu. Hoje eu me coloco diante da tua poderosa intercessão, com um coração cheio de esperança. Eu creio que este não é um dia comum. Este é o dia que o Senhor preparou para derramar graças, restaurar forças, renovar sonhos e realizar aquilo que aos olhos humanos parecia impossível. Por isso eu abro a minha alma e digo com toda a minha fé: São José, entra agora na minha vida e conduza ao milagre que Deus já preparou para mim. São José, tu conheces as lágrimas que ninguém vê, as batalhas silenciosas, os medos escondidos e as orações feitas no silêncio da madrugada. Tu sabes exatamente onde o meu coração precisa ser fortalecido e onde a minha esperança precisa renascer. Por isso, visita cada área da minha vida com a tua poderosa intercessão. Que a tua presença traga paz onde existe inquietação, luz onde existe dúvida, força onde existe cansaço e alegria onde o desânimo tentou permanecer. Eu escolho acreditar que grandes maravilhas começam a acontecer a partir deste instante. Hoje eu rejeito toda palavra de derrota, rejeito toda voz que tentou dizer que não haveria saída, que o meu tempo passou ou que os meus sonhos morreram. Eu escolho acreditar nas promessas de Deus. Eu escolho confiar que o Senhor continua abrindo portas que ninguém pode fechar, levantando aqueles que estavam abatidos e realizando milagres que ultrapassam toda a lógica humana. São José, caminha à minha frente e prepara o caminho das maiores bênçãos que ainda viverei. Glorioso protetor das famílias, cobre a minha casa com o teu manto de paz. Que cada ambiente seja preenchido pela presença de Deus, que o amor floresça, que o diálogo seja restaurado, que toda divisão dê lugar ao perdão e que a alegria volte a habitar em cada coração. Que a nossa família seja um lugar onde a esperança nunca falte, onde a união seja fortalecida e onde cada pessoa experimente diariamente a bondade infinita de Deus. São José, alcança para mim a graça de uma fé inabalável.
que eu não olhe para o tamanho dos desafios, mas para o tamanho do Deus que realiza milagres. Ensina-me a caminhar com confiança, sabendo que cada passo dado com fé aproxima a minha vida das promessas divinas. Que eu nunca desista daquilo que Deus colocou em meu coração e que eu tenha coragem para continuar acreditando, mesmo quando ainda não vejo todas as respostas. Hoje eu entrego diante de Ti todos os meus projetos, o meu trabalho, as minhas necessidades e os meus sonhos. Abençoa as minhas mãos, para que tudo aquilo que eu fizer prospere, segundo a vontade de Deus. Abre agora oportunidades, abundância e novas conquistas. Que nunca me falte o pão sobre a mesa, a dignidade no trabalho, a serenidade nas decisões e a certeza de que Deus cuida de cada detalhe da minha caminhada. São José, intercede também por aqueles que estão esperando uma resposta urgente. Que os enfermos sintam o consolo do Senhor, que os aflitos encontrem paz, que os cansados sejam renovados, que os desanimados voltem a sorrir, que aqueles que perderam a esperança descubram hoje que Deus continua escrevendo novas histórias e transformando impossíveis em testemunhos de vitória. Eu creio que o Deus dos milagres continua agindo. Creio que aquilo que parecia fechado começa a se abrir. Creio que a bênção já está a caminho. Creio que o tempo da colheita chegou para aqueles que permanecerem fiéis. Nenhuma lágrima foi derramada em vão. Nenhuma oração foi esquecida. Nenhum ato de confiança passou despercebido diante do Senhor. Tudo está sendo preparado para um tempo novo, cheio de luz, paz e abundantes graças. Glorioso São José, coloca em meu coração uma alegria que não dependa das circunstâncias. Que eu acorde todos os dias com gratidão, reconhecendo as pequenas e grandes maravilhas que Deus realiza. Que o meu olhar seja sempre voltado para o céu, a minha esperança permaneça viva e a minha confiança nunca diminua. Quero viver cada dia acreditando que o melhor de Deus ainda está por vir. Hoje eu recebo pela fé uma chuva de bênção sobre a minha vida. Recebo cura para a minha alma, paz para o meu coração, sabedoria para as minhas escolhas, força para continuar caminhando e coragem para abraçar os novos tempos que Deus está preparando. Recebo portas abertas, caminhos iluminados, amizades sinceras, oportunidades inesperadas e uma abundância de graças que glorificarão o nome do Senhor. São José, permanece comigo durante este dia e durante todos os dias da minha vida. Que a tua poderosa intercessão me conduza sempre mais perto de Jesus. Que eu nunca perca a esperança, nunca abandone a fé e nunca deixe de acreditar no poder do amor de Deus. E quando o meu milagre acontecer, que a minha primeira atitude seja agradecer, testemunhar e proclamar que Deus continua realizando o impossível por meio daqueles que confiam em seu infinito poder. Glorioso São José, eu descanso meu coração nas mãos de Deus. O meu impossível já começa a se transformar em possível. A tristeza dá lugar à alegria, a preocupação dá lugar à confiança, a ansiedade dá lugar à paz, e a esperança floresce novamente dentro de mim. Eu sigo em frente, com a certeza de que o Senhor já preparou um caminho de vitórias para a minha vida, um caminho de milagres e de infinitas bênçãos. São José,
Que a minha vida se torne um testemunho vivo da bondade de Deus. Que as pessoas olhem para mim e reconheçam que foi o Senhor quem transformou a minha história. Que a minha alegria inspire outros corações. Que a minha fé fortaleça quem está desanimado. E que minhas palavras levem esperança àqueles que precisam recomeçar. Quero viver de tal maneira que cada conquista glorifique o nome de Deus e revele o poder da tua poderosa intercessão, glorioso São José. Continua caminhando à minha frente, protegendo meus passos, fortalecendo a minha fé e conduzindo-me para o centro da vontade de Deus. Que eu viva cercado pela luz, pela esperança e pela certeza de que os maiores milagres ainda estão por acontecer. Hoje eu escolho acreditar, hoje eu escolho confiar, hoje eu escolho agradecer, porque sei que Deus já está realizando maravilhas em minha vida. Que assim seja, em nome de Jesus. Amém. Glorioso São José, Pai terreno de Jesus, homem justo, fiel e escolhido por Deus para guardar os maiores tesouros do céu. Hoje eu me coloco diante da tua poderosa intercessão, com um coração cheio de esperança. Eu creio que este não é um dia comum. Este é o dia que o Senhor preparou para derramar graças, restaurar forças, renovar sonhos e realizar aquilo que aos olhos humanos parecia impossível. Por isso eu abro a minha alma e digo com toda a minha fé: São José, entra agora na minha vida e conduza ao milagre que Deus já preparou para mim. São José, tu conheces as lágrimas que ninguém vê, as batalhas silenciosas, os medos escondidos e as orações feitas no silêncio da madrugada. Tu sabes exatamente onde o meu coração precisa ser fortalecido e onde a minha esperança precisa renascer. Por isso, visita cada área da minha vida com a tua poderosa intercessão. Que a tua presença traga paz onde existe inquietação, luz onde existe dúvida, força onde existe cansaço e alegria onde o desânimo tentou permanecer. Eu escolho acreditar que grandes maravilhas começam a acontecer a partir deste instante. Hoje eu rejeito toda palavra de derrota, rejeito toda voz que tentou dizer que não haveria saída, que o meu tempo passou ou que os meus sonhos morreram. Eu escolho acreditar nas promessas de Deus. Eu escolho confiar que o Senhor continua abrindo portas que ninguém pode fechar, levantando aqueles que estavam abatidos e realizando milagres que ultrapassam toda a lógica humana. São José, caminha à minha frente e prepara o caminho das maiores bênçãos que ainda viverei. Glorioso protetor das famílias, cobre a minha casa com o teu manto de paz. Que cada ambiente seja preenchido pela presença de Deus. Que o amor floresça, que o diálogo seja restaurado, que toda divisão dê lugar ao perdão e que a alegria volte a habitar em cada coração. Que a nossa família seja um lugar onde a esperança nunca falte, onde a união seja fortalecida e onde cada pessoa experimente diariamente a bondade infinita de Deus. São José, alcança para mim a graça de uma fé inabalável. Que eu não olhe para o tamanho dos desafios, mas para o tamanho do Deus que realiza milagres. Ensina-me a caminhar com confiança, sabendo que cada passo dado com fé aproxima a minha vida das promessas divinas. Que eu nunca desista daquilo que Deus colocou em meu coração
e que eu tenha coragem para continuar acreditando, mesmo quando ainda não vejo todas as respostas. Hoje eu entrego diante de Ti todos os meus projetos, o meu trabalho, as minhas necessidades e os meus sonhos. Abençoa as minhas mãos, para que tudo aquilo que eu fizer prospere, segundo a vontade de Deus. Abre agora oportunidades, abundância e novas conquistas. Que nunca me falte o pão sobre a mesa, a dignidade no trabalho, a serenidade nas decisões e a certeza de que Deus cuida de cada detalhe da minha caminhada. São José, intercede também por aqueles que estão esperando uma resposta urgente. Que os enfermos sintam o consolo do Senhor, que os aflitos encontrem paz, que os cansados sejam renovados, que os desanimados voltem a sorrir, que aqueles que perderam a esperança descubram hoje que Deus continua escrevendo novas histórias e transformando impossíveis em testemunhos de vitória. Eu creio que o Deus dos milagres continua agindo. Creio que aquilo que parecia fechado começa a se abrir. Creio que a bênção já está a caminho. Creio que o tempo da colheita chegou para aqueles que permanecerem fiéis. Nenhuma lágrima foi derramada em vão. Nenhuma oração foi esquecida. Nenhum ato de confiança passou despercebido diante do Senhor. Tudo está sendo preparado para um tempo novo, cheio de luz, paz e abundantes graças. Glorioso São José, coloca em meu coração uma alegria que não dependa das circunstâncias, que eu acorde todos os dias com gratidão, reconhecendo as pequenas e grandes maravilhas que Deus realiza, que o meu olhar seja sempre voltado para o céu, a minha esperança permaneça viva e a minha confiança nunca diminua. Quero viver cada dia acreditando que o melhor de Deus ainda está por vir. Hoje eu recebo pela fé uma chuva de bênção sobre a minha vida. Recebo cura para a minha alma, paz para o meu coração, sabedoria para as minhas escolhas, força para continuar caminhando e coragem para abraçar os novos tempos que Deus está preparando. Recebo portas abertas, caminhos iluminados, amizades sinceras, oportunidades inesperadas e uma abundância de graças que glorificarão o nome do Senhor. São José, permanece comigo durante este dia e durante todos os dias da minha vida. Que a tua poderosa intercessão me conduza sempre mais perto de Jesus. Que eu nunca perca a esperança, nunca abandone a fé e nunca deixe de acreditar no poder do amor de Deus. E quando o meu milagre acontecer, que a minha primeira atitude seja agradecer, testemunhar e proclamar que Deus continua realizando o impossível por meio daqueles que confiam em seu infinito poder. Glorioso São José, eu descanso meu coração nas mãos de Deus. O meu impossível já começa a se transformar em possível. A tristeza dá lugar à alegria, a preocupação dá lugar à confiança, a ansiedade dá lugar à paz, e a esperança floresce novamente dentro de mim. Eu sigo em frente, com a certeza de que o Senhor já preparou um caminho de vitórias para a minha vida, um caminho de milagres e de infinitas bênçãos. São José, que a minha vida se torne um testemunho vivo da bondade de Deus, que as pessoas olhem para mim e reconheçam que foi o Senhor quem transformou a minha história, que a minha alegria inspire outros corações, que a minha fé fortaleça quem está desanimado e que minhas palavras levem esperança àqueles que precisam recomeçar.
Quero viver de tal maneira que cada conquista glorifique o nome de Deus e revele o poder da tua poderosa intercessão, glorioso São José. Continua caminhando à minha frente, protegendo meus passos, fortalecendo a minha fé e conduzindo-me para o centro da vontade de Deus. Que eu viva cercado pela luz, pela esperança e pela certeza de que os maiores milagres ainda estão por acontecer. Hoje eu escolho acreditar, hoje eu escolho confiar, hoje eu escolho agradecer, porque sei que Deus já está realizando maravilhas em minha vida. Que assim seja, em nome de Jesus. Amém. Glorioso São José, Pai terreno de Jesus, homem justo, fiel e escolhido por Deus para guardar os maiores tesouros do céu. Hoje eu me coloco diante da tua poderosa intercessão, com um coração cheio de esperança. Eu creio que este não é um dia comum. Este é o dia que o Senhor preparou para derramar graças, restaurar forças, renovar sonhos e realizar aquilo que aos olhos humanos parecia impossível. Por isso eu abro a minha alma e digo com toda a minha fé: São José, entra agora na minha vida e conduza ao milagre que Deus já preparou para mim. São José, tu conheces as lágrimas que ninguém vê, as batalhas silenciosas, os medos escondidos e as orações feitas no silêncio da madrugada. Tu sabes exatamente onde o meu coração precisa ser fortalecido e onde a minha esperança precisa renascer. Por isso, visita cada área da minha vida com a tua poderosa intercessão. Que a tua presença traga paz onde existe inquietação, luz onde existe dúvida, força onde existe cansaço e alegria onde o desânimo tentou permanecer. Eu escolho acreditar que grandes maravilhas começam a acontecer a partir deste instante. Hoje eu rejeito toda palavra de derrota, rejeito toda voz que tentou dizer que não haveria saída, que o meu tempo passou ou que os meus sonhos morreram. Eu escolho acreditar nas promessas de Deus. Eu escolho confiar que o Senhor continua abrindo portas que ninguém pode fechar, levantando aqueles que estavam abatidos e realizando milagres que ultrapassam toda a lógica humana. São José, caminha à minha frente e prepara o caminho das maiores bênçãos que ainda viverei. Glorioso protetor das famílias, cobre a minha casa com o teu manto de paz. Que cada ambiente seja preenchido pela presença de Deus, que o amor floresça, que o diálogo seja restaurado, que toda divisão dê lugar ao perdão e que a alegria volte a habitar em cada coração. Que a nossa família seja um lugar onde a esperança nunca falte, onde a união seja fortalecida e onde cada pessoa experimente diariamente a bondade infinita de Deus. São José, alcança para mim a graça de uma fé inabalável. Que eu não olhe para o tamanho dos desafios, mas para o tamanho do Deus que realiza milagres. Ensina-me a caminhar com confiança, sabendo que cada passo dado com fé aproxima a minha vida das promessas divinas. Que eu nunca desista daquilo que Deus colocou em meu coração e que eu tenha coragem para continuar acreditando, mesmo quando ainda não vejo todas as respostas. Hoje eu entrego diante de Ti todos os meus projetos, o meu trabalho, as minhas necessidades e os meus sonhos. Abençoa as minhas mãos, para que tudo aquilo que eu fizer prospere, segundo a vontade de Deus.
Abre agora oportunidades, abundância e novas conquistas. Que nunca me falte o pão sobre a mesa, a dignidade no trabalho, a serenidade nas decisões e a certeza de que Deus cuida de cada detalhe da minha caminhada. São José, intercede também por aqueles que estão esperando uma resposta urgente. Que os enfermos sintam o consolo do Senhor, que os aflitos encontrem paz, que os cansados sejam renovados, que os desanimados voltem a sorrir, que aqueles que perderam a esperança descubram hoje que Deus continua escrevendo novas histórias e transformando impossíveis em testemunhos de vitória. Eu creio que o Deus dos milagres continua agindo. Creio que aquilo que parecia fechado começa a se abrir. Creio que a bênção já está a caminho. Creio que o tempo da colheita chegou para aqueles que permanecerem fiéis. Nenhuma lágrima foi derramada em vão. Nenhuma oração foi esquecida. Nenhum ato de confiança passou despercebido diante do Senhor. Tudo está sendo preparado para um tempo novo, cheio de luz, paz e abundantes graças. Glorioso São José, coloca em meu coração uma alegria que não dependa das circunstâncias, que eu acorde todos os dias com gratidão, reconhecendo as pequenas e grandes maravilhas que Deus realiza, que o meu olhar seja sempre voltado para o céu, a minha esperança permaneça viva e a minha confiança nunca diminua. Quero viver cada dia acreditando que o melhor de Deus ainda está por vir. Hoje eu recebo pela fé uma chuva de bênção sobre a minha vida. Recebo cura para a minha alma, paz para o meu coração, sabedoria para as minhas escolhas, força para continuar caminhando e coragem para abraçar os novos tempos que Deus está preparando. Recebo portas abertas, caminhos iluminados, amizades sinceras, oportunidades inesperadas e uma abundância de graças que glorificarão o nome do Senhor. São José, permanece comigo durante este dia e durante todos os dias da minha vida. Que a tua poderosa intercessão me conduza sempre mais perto de Jesus. Que eu nunca perca a esperança, nunca abandone a fé e nunca deixe de acreditar no poder do amor de Deus. E quando o meu milagre acontecer, que a minha primeira atitude seja agradecer, testemunhar e proclamar que Deus continua realizando o impossível por meio daqueles que confiam em seu infinito poder. Glorioso São José, eu descanso meu coração nas mãos de Deus. O meu impossível já começa a se transformar em possível. A tristeza dá lugar à alegria, a preocupação dá lugar à confiança, a ansiedade dá lugar à paz, e a esperança floresce novamente dentro de mim. Eu sigo em frente, com a certeza de que o Senhor já preparou um caminho de vitórias para a minha vida, um caminho de milagres e de infinitas bênçãos. São José, que a minha vida se torne um testemunho vivo da bondade de Deus, que as pessoas olhem para mim e reconheçam que foi o Senhor quem transformou a minha história. Que a minha alegria inspire outros corações, que a minha fé fortaleça quem está desanimado e que minhas palavras levem esperança àqueles que precisam recomeçar. Quero viver de tal maneira que cada conquista glorifique o nome de Deus e revele o poder da tua poderosa intercessão, glorioso São José. Continua caminhando à minha frente, protegendo meus passos, fortalecendo a minha fé e conduzindo-me para o centro da vontade de Deus. Que eu viva cercado pela luz,
pela esperança e pela certeza de que os maiores milagres ainda estão por acontecer. Hoje eu escolho acreditar, hoje eu escolho confiar, hoje eu escolho agradecer, porque sei que Deus já está realizando maravilhas em minha vida. Que assim seja, em nome de Jesus. Amém. Glorioso São José, Pai terreno de Jesus, homem justo, fiel e escolhido por Deus para guardar os maiores tesouros do céu. Hoje eu me coloco diante da Tua poderosa intercessão, com um coração cheio de esperança. Eu creio que este não é um dia comum. Este é o dia que o Senhor preparou para derramar graças, restaurar forças, renovar sonhos e realizar aquilo que aos olhos humanos parecia impossível. Por isso eu abro a minha alma e digo com toda a minha fé: São José, entra agora na minha vida e conduza ao milagre que Deus já preparou para mim. São José, tu conheces as lágrimas que ninguém vê, as batalhas silenciosas, os medos escondidos e as orações feitas no silêncio da madrugada. Tu sabes exatamente onde o meu coração precisa ser fortalecido e onde a minha esperança precisa renascer. Por isso, visita cada área da minha vida com a tua poderosa intercessão. Que a tua presença traga paz onde existe inquietação, luz onde existe dúvida, força onde existe cansaço e alegria onde o desânimo tentou permanecer. Eu escolho acreditar que grandes maravilhas começam a acontecer a partir deste instante. Hoje eu rejeito toda palavra de derrota, rejeito toda voz que tentou dizer que não haveria saída, que o meu tempo passou ou que os meus sonhos morreram. Eu escolho acreditar nas promessas de Deus. Eu escolho confiar que o Senhor continua abrindo portas que ninguém pode fechar, levantando aqueles que estavam abatidos e realizando milagres que ultrapassam toda a lógica humana. São José, caminha à minha frente e prepara o caminho das maiores bênçãos que ainda viverei. Glorioso protetor das famílias, cobre a minha casa com o teu manto de paz. Que cada ambiente seja preenchido pela presença de Deus, que o amor floresça, que o diálogo seja restaurado, que toda divisão dê lugar ao perdão e que a alegria volte a habitar em cada coração. Que a nossa família seja um lugar onde a esperança nunca falte, onde a união seja fortalecida e onde cada pessoa experimente diariamente a bondade infinita de Deus. São José, alcança para mim a graça de uma fé inabalável. Que eu não olhe para o tamanho dos desafios, mas para o tamanho do Deus que realiza milagres. Ensina-me a caminhar com confiança, sabendo que cada passo dado com fé aproxima a minha vida das promessas divinas. Que eu nunca desista daquilo que Deus colocou em meu coração e que eu tenha coragem para continuar acreditando, mesmo quando ainda não vejo todas as respostas. Hoje eu entrego diante de Ti todos os meus projetos, o meu trabalho, as minhas necessidades e os meus sonhos. Abençoa as minhas mãos, para que tudo aquilo que eu fizer prospere, segundo a vontade de Deus. Abre agora oportunidades, abundância e novas conquistas. Que nunca me falte o pão sobre a mesa, a dignidade no trabalho, a serenidade nas decisões e a certeza de que Deus cuida de cada detalhe da minha caminhada. São José, intercede também por aqueles que estão esperando uma resposta urgente.
Que os enfermos sintam o consolo do Senhor. Que os aflitos encontrem paz. Que os cansados sejam renovados. Que os desanimados voltem a sorrir. Que aqueles que perderam a esperança descubram hoje que Deus continua escrevendo novas histórias e transformando impossíveis em testemunhos de vitória. Eu creio que o Deus dos milagres continua agindo. Creio que aquilo que parecia fechado começa a se abrir. Creio que a bênção já está a caminho. Creio que o tempo da colheita chegou para aqueles que permanecerem fiéis. Nenhuma lágrima foi derramada em vão. Nenhuma oração foi esquecida. Nenhum ato de confiança passou despercebido diante do Senhor. Tudo está sendo preparado para um tempo novo, cheio de luz, paz e abundantes graças. Glorioso São José, coloque em meu coração uma alegria que não dependa das circunstâncias, que eu acorde todos os dias com gratidão, reconhecendo as pequenas e grandes maravilhas que Deus realiza, que o meu olhar seja sempre voltado para o céu, a minha esperança permaneça viva e a minha confiança nunca diminua. Quero viver cada dia acreditando que o melhor de Deus ainda está por vir. Hoje eu recebo pela fé uma chuva de bênção sobre a minha vida. Recebo cura para a minha alma, paz para o meu coração, sabedoria para as minhas escolhas, força para continuar caminhando e coragem para abraçar os novos tempos que Deus está preparando. Recebo portas abertas, caminhos iluminados, amizades sinceras, oportunidades inesperadas e uma abundância de graças que glorificarão o nome do Senhor. São José, permanece comigo durante este dia e durante todos os dias da minha vida. Que a tua poderosa intercessão me conduza sempre mais perto de Jesus. Que eu nunca perca a esperança, nunca abandone a fé e nunca deixe de acreditar no poder do amor de Deus. E quando o meu milagre acontecer, que a minha primeira atitude seja agradecer, testemunhar e proclamar que Deus continua realizando o impossível por meio daqueles que confiam em seu infinito poder. Glorioso São José, eu descanso meu coração nas mãos de Deus. O meu impossível já começa a se transformar em possível. A tristeza dá lugar à alegria, a preocupação dá lugar à confiança, a ansiedade dá lugar à paz, e a esperança floresce novamente dentro de mim. Eu sigo em frente, com a certeza de que o Senhor já preparou um caminho de vitórias para a minha vida, um caminho de milagres e de infinitas bênçãos. São José, que a minha vida se torne um testemunho vivo da bondade de Deus, que as pessoas olhem para mim e reconheçam que foi o Senhor quem transformou a minha história. Que a minha alegria inspire outros corações, que a minha fé fortaleça quem está desanimado e que minhas palavras levem esperança àqueles que precisam recomeçar. Quero viver de tal maneira que cada conquista glorifique o nome de Deus e revele o poder da tua poderosa intercessão, glorioso São José. Continua caminhando à minha frente, protegendo meus passos, fortalecendo a minha fé e conduzindo-me para o centro da vontade de Deus. Que eu viva cercado pela luz, pela esperança e pela certeza de que os maiores milagres ainda estão por acontecer. Hoje eu escolho acreditar, hoje eu escolho confiar, hoje eu escolho agradecer, porque sei que Deus já está realizando maravilhas em minha vida. Que assim seja, em nome de Jesus. Amém.
Glorioso São José, Pai terreno de Jesus, homem justo, fiel e escolhido por Deus para guardar os maiores tesouros do céu. Hoje eu me coloco diante da tua poderosa intercessão, com um coração cheio de esperança. Eu creio que este não é um dia comum. Este é o dia que o Senhor preparou para derramar graças, restaurar forças, renovar sonhos e realizar aquilo que aos olhos humanos parecia impossível. Por isso eu abro a minha alma e digo com toda a minha fé: São José, entra agora na minha vida e conduza ao milagre que Deus já preparou para mim. São José, tu conheces as lágrimas que ninguém vê, as batalhas silenciosas, os medos escondidos e as orações feitas no silêncio da madrugada. Tu sabes exatamente onde o meu coração precisa ser fortalecido e onde a minha esperança precisa renascer. Por isso, visita cada área da minha vida com a tua poderosa intercessão. Que a tua presença traga paz onde existe inquietação, luz onde existe dúvida, força onde existe cansaço e alegria onde o desânimo tentou permanecer. Eu escolho acreditar que grandes maravilhas começam a acontecer a partir deste instante. Hoje eu rejeito toda palavra de derrota, rejeito toda voz que tentou dizer que não haveria saída, que o meu tempo passou ou que os meus sonhos morreram. Eu escolho acreditar nas promessas de Deus. Eu escolho confiar que o Senhor continua abrindo portas que ninguém pode fechar, levantando aqueles que estavam abatidos e realizando milagres que ultrapassam toda a lógica humana. São José, caminha à minha frente e prepara o caminho das maiores bênçãos que ainda viverei. Glorioso protetor das famílias, cobre a minha casa com o teu manto de paz. Que cada ambiente seja preenchido pela presença de Deus, que o amor floresça, que o diálogo seja restaurado, que toda divisão dê lugar ao perdão e que a alegria volte a habitar em cada coração. Que a nossa família seja um lugar onde a esperança nunca falte, onde a união seja fortalecida e onde cada pessoa experimente diariamente a bondade infinita de Deus. São José, alcança para mim a graça de uma fé inabalável. Que eu não olhe para o tamanho dos desafios, mas para o tamanho do Deus que realiza milagres. Ensina-me a caminhar com confiança, sabendo que cada passo dado com fé aproxima a minha vida das promessas divinas. Que eu nunca desista daquilo que Deus colocou em meu coração e que eu tenha coragem para continuar acreditando, mesmo quando ainda não vejo todas as respostas. Hoje eu entrego diante de Ti todos os meus projetos, o meu trabalho, as minhas necessidades e os meus sonhos. Abençoa as minhas mãos para que tudo aquilo que eu fizer prospere, segundo a vontade de Deus. Abre agora oportunidades, abundância e novas conquistas. Que nunca me falte o pão sobre a mesa, a dignidade no trabalho, a serenidade nas decisões e a certeza de que Deus cuida de cada detalhe da minha caminhada. São José, intercede também por aqueles que estão esperando uma resposta urgente. Que os enfermos sintam o consolo do Senhor. Que os aflitos encontrem paz. Que os cansados sejam renovados. Que os desanimados voltem a sorrir. Que aqueles que perderam a esperança descubram hoje que Deus continua escrevendo novas histórias e transformando impossíveis em testemunhos de vitória.
Eu creio que o Deus dos milagres continua agindo. Creio que aquilo que parecia fechado começa a se abrir. Creio que a bênção já está a caminho. Creio que o tempo da colheita chegou para aqueles que permanecerem fiéis. Nenhuma lágrima foi derramada em vão. Nenhuma oração foi esquecida. Nenhum ato de confiança passou despercebido diante do Senhor. Tudo está sendo preparado para um tempo novo, cheio de luz, paz e abundantes graças. Glorioso São José, coloque em meu coração uma alegria que não dependa das circunstâncias, que eu acorde todos os dias com gratidão, reconhecendo as pequenas e grandes maravilhas que Deus realiza, que o meu olhar seja sempre voltado para o céu, a minha esperança permaneça viva e a minha confiança nunca diminua. Quero viver cada dia acreditando que o melhor de Deus ainda está por vir. Hoje eu recebo pela fé uma chuva de bênção sobre a minha vida. Recebo cura para a minha alma, paz para o meu coração, sabedoria para as minhas escolhas, força para continuar caminhando e coragem para abraçar os novos tempos que Deus está preparando. Recebo portas abertas, caminhos iluminados, amizades sinceras, oportunidades inesperadas e uma abundância de graças que glorificarão o nome do Senhor. São José, permanece comigo durante este dia e durante todos os dias da minha vida. Que a tua poderosa intercessão me conduza sempre mais perto de Jesus. Que eu nunca perca a esperança, nunca abandone a fé e nunca deixe de acreditar no poder do amor de Deus. E quando o meu milagre acontecer, que a minha primeira atitude seja agradecer, testemunhar e proclamar que Deus continua realizando o impossível por meio daqueles que confiam em seu infinito poder. Glorioso São José, eu descanso meu coração nas mãos de Deus. O meu impossível já começa a se transformar em possível. A tristeza dá lugar à alegria, a preocupação dá lugar à confiança, a ansiedade dá lugar à paz, e a esperança floresce novamente dentro de mim. Eu sigo em frente, com a certeza de que o Senhor já preparou um caminho de vitórias para a minha vida, um caminho de milagres e de infinitas bênçãos. São José, que a minha vida se torne um testemunho vivo da bondade de Deus, que as pessoas olhem para mim e reconheçam que foi o Senhor quem transformou a minha história. Que a minha alegria inspire outros corações, que a minha fé fortaleça quem está desanimado e que minhas palavras levem esperança àqueles que precisam recomeçar. Quero viver de tal maneira que cada conquista glorifique o nome de Deus e revele o poder da tua poderosa intercessão, glorioso São José. Continua caminhando à minha frente, protegendo meus passos, fortalecendo a minha fé e conduzindo-me para o centro da vontade de Deus. Que eu viva cercado pela luz, pela esperança e pela certeza de que os maiores milagres ainda estão por acontecer. Hoje eu escolho acreditar, hoje eu escolho confiar, hoje eu escolho agradecer, porque sei que Deus já está realizando maravilhas em minha vida. Que assim seja, em nome de Jesus. Amém. Se essa oração tocou o seu coração, é sinal de que São José já está agindo na sua vida. Creia, o milagre já começou. Agora, leve essa bênção para mais pessoas. Inscreva-se aqui no canal para continuar recebendo orações poderosas. Clique no botão curtir para mostrar que você acredita no poder da oração.
Compartilhe essa oração com alguém que esteja precisando de uma resposta urgente, de um milagre inesperado. Você pode ser um instrumento que Deus vai usar para transformar a vida de alguém. E nunca se esqueça, com São José, o impossível acontece. Que Deus te abençoe poderosamente, te envolva com paz, te levante com força e faça florescer o milagre que você tanto espera. Em nome de Jesus e sob a intercessão de São José. Amém. E até a próxima oração milagrosa.